Como é que se diz Arca da Aliança em hebraico? E eu ainda vou mais além. Cada parte da arca e os elementos que estão dentro dela. Como é que se fala em hebraico e qual é o significado? Fica aí comigo que nós vamos aprender muitas coisas relacionadas à Arca da Aliança no original, em hebraico. Primeiramente, Shalom Haverim, Ma Shlomchem, Hakol Beseder. Olá, amigos! Como vocês estão? Tudo bem? O meu nome é Sara, para quem não me conhece, eu sou criadora desse canal Cultura Israel que te ensina curiosidades sobre o hebraico e sobre a Terra Santa, Israel. E como é que se diz Arca da Aliança em hebraico? Arca da Aliança se diz Aron Abrit, Aron Abrit. Aron é armário ou baú, um lugar de guardar coisas. A Brit, da aliança. Decora essa palavra, Brit, porque você vai ver ela várias vezes na Bíblia. Brit, literalmente, é aliança. E você vê, por exemplo, na palavra, no original em hebraico, circuncisão. Na palavra circuncisão, aquela que foi ordenada por Deus para Abraão e seus descendentes, todos homens, era na verdade uma Brit Milá. Brit é aliança, novamente, Milá é palavra. O ato de cortar a carne da pessoa era na verdade um símbolo da Brit, da aliança, da palavra de Abraão para com Deus e da palavra de Deus para com Abraão. Uma promessa, um pacto. Mas voltando ao Aron Brit, que é a Arca da Aliança, eu tenho uma réplica da Arca da Aliança aqui nas minhas mãos. A gente vai aprender algumas curiosidades, como é que se fala tanto a parte superior em hebraico, a tampa, e os elementos que ficavam dentro da arca. Primeiramente, eu seguro um objeto, uma réplica dessa, com muito respeito e com muito temor ao que isso representa, porque literalmente a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, era a representação maior, a maior representação da presença de Deus entre o povo de Israel. É por isso que o povo tinha vitória sobre suas guerras. Por onde a arca passava, havia manifestação do poder de Deus. Milagres e maravilhas aconteciam. E a tampa da arca era, na verdade, um símbolo do trono de Deus. Cada detalhe a gente vai aprender agora. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins, que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. É importante a gente entender onde que esse utensílio sagrado ficava. Ficava no tabernáculo, que em hebraico se diz Mishkan, é um lugar de habitação, um lugar de repouso. O tabernáculo foi ordenado por Deus a ser feito porque ele queria habitar entre seu povo. Lembre-se que Deus só falava com o povo através de Moisés, só que nos montes, em lugares altos. E na verdade a presença de Deus desceu para habitar entre o povo de Israel na época do deserto. Então a arca ficava no tabernáculo, num lugar separado que se chamava Kodesh HaKodashim, que significa Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo. Nesse lugar, nem todos tinham acesso e não era sempre que se tinha acesso. Lembrando que a Arca da Aliança era a representação máxima da presença de Deus entre o povo. E só tinha acesso um homem, o sumo sacerdote, uma vez no ano, gente. Só uma vez no ano ele tinha acesso a esse lugar e era diante da arca que Deus falava com ele e dava direção para o povo. Nessa riqueza de detalhes que nós estamos aprendendo, eu quero que você entenda quão santa era a presença de Deus e ainda é, e nem todos tinham acesso a ela. A Arca da Aliança era um objeto feito de madeira de acácia, uma madeira muito resistente, muito difícil de se trabalhar com ela, porém muito resistente. A arca era coberta por dentro e por fora de ouro. Agora, o mais interessante, gente, fora os elementos que estão aqui dentro, é a tampa da arca, que em hebraico se diz
kaporet. Kaporet. Em português se diz propiciatório, um lugar que se fazia propício. Essa kaporet era a representação do trono de Deus, o trono de graça. Em hebraico, kaporet vem da palavra kapará. Kapará literalmente significa cobrir, expiar alguém. É quando alguém obtém redenção. Não é à toa que até hoje em Israel tem um dia específico que se chama Yom Kippur, é o dia de cobrir pecados, o dia de perdão, que muitos o chamam. E era nesse dia, de acordo sempre com as datas do calendário bíblico, no dia de Yom Kippur, que o sumo sacerdote entrava diante dos santos, e ali, diante da Arca da Aliança, ele falava com Deus e buscava a graça de Deus. Ele buscava essa redenção, essa cobertura, esse Kippur. E na tampa da arca nós vemos Keruvim, que significa querubins, Keruvim em hebraico. Eles estão no topo da hierarquia de anjos, abaixo deles estão os serafins, que em hebraico vem de lisrof, queimar, os que queimam. Então eles, por estarem tão próximo de Deus, não ousam levantar o rosto, porque a presença de Deus se fazia aqui propícia entre os querubins. Recapitulando, a Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus entre o seu povo. A tampa da arca era a representação do trono de Deus, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, vinha buscar graça de Deus, vinha buscar kapará. Kapará é cobertura, expiação, e é o que literalmente significa em hebraico. O nome da tampa é kaporet, e o que ele vinha buscar é kapará. Isso acontecia no Yom Kippur, no dia de expiação, no dia de cobertura, no dia que os pecados eram cobertos. Mas para poder se achegar diante de Deus, aquele sumo sacerdote, um homem escolhido, dentre tanta gente da nação, um homem entrava uma vez por ano ali, só que naquele dia, você sabe que o sumo sacerdote, ele se vestia todo adornado, com o peitoral das 12 pedras, com uma mitra, e ali escrito santidade ao Senhor. Várias partes da roupa dele, tanto o peitoral como a tiara que ele carregava, feitas ali de ouro. Mas naquele dia ele entrava todo de branco e em humilhação, em jejum, diante de Deus, representando todo o povo. A presença de Deus era tão forte, tão poderosa, tão santa, que as pessoas não podiam se aproximar de Deus simplesmente com a cara lavada, simplesmente porque queriam. Não, deveria haver alguém que as representasse, alguém que vivesse em santidade, e simplesmente a justiça e a santidade ou o jejum daquele homem, o sumo sacerdote, não bastava. Sacrifícios eram feitos, derramamento de sangue naquele dia de Yom Kippur, e diante da arca era aspergido um pouco de sangue sobre a tampa da arca. Ali, naquele lugar que representava o trono de graça. Naquele momento que uma luz emanava de entre os querubins, representando a Shekhinah, que significa em hebraico a presença de Deus. Ali havia uma manifestação da presença de Deus, uma luz tão forte que o sumo sacerdote não ousava levantar a cabeça para poder olhar. E dali ele saía para falar ao povo a mensagem de Deus. Tudo isso, gente, é a história do povo de Israel. Após a vinda de Jesus e o seu sacrifício, o sangue que hoje nos cobre é o sangue de Jesus. E esse sangue nos traz capará diante do trono de Deus, diante do trono de graça. É por isso que a Bíblia diz: acheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono de graça, porque nós vamos obter misericórdia, vamos obter a redenção. De acordo com as leis bíblicas, ninguém poderia se achegar diante de Deus ou diante do trono de graça de Deus, que era representado ali pela tampa da arca, pela kaporet, sem estar coberto por um sangue, sem ter a capará de um sangue, de algo que lhe cobrisse. Era por isso que o sumo sacerdote
aspergia um pouco de sangue sobre a tampa da arca, representando todos os sacrifícios que eram feitos nesse único dia, no dia de Yom Kippur, no dia de expiação por todo o povo. Não porque Deus não queria um contato próximo com os seus filhos, mas pela santidade dele, pela sua pureza. O povo com certeza não suportaria o seu grande poder e a sua presença entre eles. Lembre-se que ele desceu para habitar entre o seu povo no tabernáculo. Durante muitos anos sempre foi assim. Posteriormente no templo, depois que ele foi erguido, o templo de Salomão. Note como era difícil o acesso a Deus nos tempos antigos. Note como era limitado os dias para estar diante da presença de Deus. Era necessário trilhar um caminho, os rituais feitos no tabernáculo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho que leva até Deus. Agora você pode entender vários versículos bíblicos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. E quais eram os elementos que estavam dentro da arca? A vara de Arão, que em hebraico se diz Maté Aaron. Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel que foi escolhido pelo próprio Deus. Como testemunho de sua escolha, Deus fez com que a vara de Arão florescesse. Um pote com maná. Em hebraico se diz man, uma provisão dos céus para o povo de Israel em um tempo de escassez e dependência de Deus. As tábuas da lei, o objeto mais importante, pois era a palavra de Deus. As tábuas da lei em hebraico se diz luchot abrit. O nome lei não era usado nesse elemento, e sim brit, aliança. Eram as tábuas da aliança, era através da palavra, daquilo que Deus havia dito, que se tinha uma aliança, ou seja, a obediência do povo e a fala de Deus, juntamente com aqueles dois elementos que representavam os milagres, a manifestação do poder de Deus. Todos os elementos na arca são uma representação da manifestação direta do poder de Deus, sem a intervenção humana. Olha, você que ficou até o final desse vídeo, com certeza você tem o interesse, gostaria de aprender hebraico, e eu quero te fazer um convite todo especial. No primeiro comentário aqui desse vídeo vai estar disponível para você um link especial com 20% de desconto da maior escola de hebraico online de Israel. Você tem como aprender aí diretamente da sua casa e ainda receber um diploma diretamente da Terra Santa. É incrível, não é mesmo? Clica aqui nesse link, você que está vendo pelo Facebook e YouTube, no primeiro link da descrição do vídeo, e você que está vendo pelo Instagram, tá no link da biografia desse perfil. A todos que acompanharam esse vídeo, Leitraot. Leitraot é até a próxima em hebraico. Que Deus abençoe a todos vocês.